Então, se esse ódio, esse desejo de vingança é tão alimentado, isso vai colocar uma área de risco, sim, né, na questão dos filhos. Isso vai dificultar que se construa uma convivência compartilhada entre pai, mãe e filhos, que esse é o grande desafio também. É muito importante a presença do pai ativamente na vida dos seus filhos, né? E não, né, essa mãe ficar com esses filhos dizendo não vai ver o pai porque o pai não presta. Ele pode ter sido, quando se casaram, eles eram ótimos um para o outro. Depois, as pessoas podem mudar de ideia, mas, né, essa diferença, ele se tornou um péssimo marido, ela se tornou uma mulher horrorosa, não pode ser confundida como eu não o quero mais, ele para mim não é mais um bom marido, mas é um ótimo pai para os meus filhos. Isso acontece, né? Então, essa convivência compartilhada entre pai, mãe e filhos é muito importante, porque se a gente coloca a visão dentro dessa questão, a gente vai buscar as soluções mais favoráveis para o crescimento dos filhos. Como é que vai ser essa convivência? Como é que vai ser essa relação dos filhos com esse pai e com essa mãe que vão passar a viver em casas separadas? Então, quando isso não acontece, em função da ebulição dos nossos sentimentos, a gente, então, sim, entra nas áreas de risco da separação, que são várias. A gente tem, por exemplo, os filhos no meio da linha de fogo. Eu estou com muita raiva dele, ele está com muita raiva de mim. Então, quando eles vêm da visita com o pai, o que aconteceu lá? Porque seu pai, isso, aquilo... Né? E aí, a sua mãe? Com quem ela anda saindo? Ela está saindo toda noite? Agora só quer social? Ela não está cuidando bem de vocês? Né? Então, quer dizer, quando um fala mal do outro para as crianças, essas crianças ficam no meio do tiroteio, no meio da linha de fogo. E isso não é uma boa coisa para o desenvolvimento, porque esse pai, essa mãe ficam se depreciando. E essa criança fica assim, puxa vida, então eu não estou em boas mãos em lugar nenhum, né? Porque se a minha mãe vê o meu pai como uma péssima pessoa, meu pai vê a minha mãe da mesma forma, com quem que eu estou? Então, é uma coisa muito importante a gente poder tomar conta desse turbilhão de sentimentos que estão aí no decorrer da separação e que, às vezes, se cristalizam, passam-se 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu ainda odeio com todas as minhas forças. Meu Deus, isso é tóxico para a gente, né? E é tóxico para este convívio. A outra área de risco muito frequente, criança mensageira, criança espiã. Não adianta, eu não falo para ela de jeito nenhum, não quero mais saber. Você tem que falar com a tua mãe, né, que eu estou entrando em ação para revisão de pensão. Tem 5 anos. Como é que ela vai dar um recado desse? Você tem que falar com o seu pai, quando você for lá para a casa dele, né, que ele não pagou o aparelho de dentes desse mês para o dentista. E não sou eu que tenho que pagar, viu? Porque isso é uma obrigação dele. Os filhos estão fora dessa história. Como é que aquela mulher que o teu pai está saindo? Não presta. Não sei o quê. Trará. Não vai ver com isso. Tá? Isso são coisas frequentes. Isso coloca a criança numa situação de muito desconforto pela questão dos conflitos de lealdade. Essa criança de 8 anos, 9 anos, apareceu depois da visita do pai com uma nova companheira, com uma linda sandalinha que ela adorou. Quem deu essa sandália para você? Foi a... Você não vai usar essa sandália nunca, porque quem deu essa sandália para você não presta. Ela não pode gostar da nova companheira do pai. Aquele filho não pode gostar do novo companheiro da mãe, que às vezes podem ser ótimas pessoas para fazer ótimos vínculos com essa criança ou com esse adolescente. Então, a história fica, se eu gostar de alguém que está com meu pai ou de alguém que está com a minha mãe, meu pai e minha mãe vão ficar zangados comigo. O que eu faço?
Um adolescente de 14 anos está ansiando para morar com seu pai. Ele sente falta, ele está um adolescente, ele quer conviver mais de perto com o pai, ele quer morar com ele. Mas ele está vivendo um drama. Se eu falar isso com a minha mãe vai dizer que eu não gosto dela, que eu sou um ingrato, que eu não reconheço tudo que ela fez por mim depois que ela se separou e ele, pai, não assumiu responsabilidade nenhuma e agora quer viver com meu filho e me tirar dele. Não, mas esse adolescente quer e precisa. E esse pai está com muita vontade de viver o cotidiano com esse filho nessa altura. Não, mas ele está partido por um conflito de lealdade. Agora você também vai me abandonar? Ele me abandonou e agora é você que vai me abandonar também? Você vai fazer isso comigo? Tá? Como é que fica? Então, são situações que colocam aí do conflito de lealdade, importantes. A outra área de risco é o distanciamento e o abandono. Não quero mais ver essa mulher, não quero. Né? E se eu tenho que vê-la para pegar o meu filho, eu prefiro não pegar o meu filho. E é muito frequente, infelizmente, que com o passar do tempo, que as coisas vão se rearrumando, essa família, com aquela mulher, com aqueles filhos, não vai ser mais parte da vida afetiva deste homem, que já constituiu uma nova família, que tem filhos com essa nova família, e vai se distanciando e abandonando, né, os filhos das uniões anteriores. Isso é uma área de risco, porque exatamente dá esse sentimento do distanciamento e do abandono. E a falta de sintonia com os sentimentos da criança. Porque muitas vezes vão se expressar até por sintomas físicos, maior incidência de febre, né, de problemas físicos, por sentimentos, por queda de rendimento escolar, em função da dificuldade da escuta. Porque se eu estou tão envolvida com as minhas mágoas e raivas por conta da separação, como é que eu tenho disponibilidade para ouvir o que meu filho e minha filha estão se expressando através de mudanças de comportamento, através de sintomas físicos, através de quedas de rendimento escolar, etc., etc. Então, são as áreas de risco na separação.